Já imaginou o que aconteceria se o Akaza começasse a devorar mulheres? Vem comigo entender o que isso impactaria na história de Kimetsu. E aí galera, beleza? 7K, gente, no vídeo de hoje a gente vai discutir esse e se sobre o Akaza, o meu Lua superior favorito. Já me conta nos comentários com a hashtag Akaza o que você acha que mudaria na história se o Akaza começasse a devorar mulheres. Eu vou deixar coraçãozinho no comentário de todo mundo. E muito obrigado a todos os membros do canal pelo apoio. Se você ainda não tem o seu nome aparecendo na tabelinha, não deixa de clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e você vai ganhar acesso ao Discord e muitos benefícios exclusivos. Vambora pro tema do vídeo. Antes de tudo, pessoal, a gente precisa entender qual foi o maior motivador do porquê o Akaza não devora mulheres mesmo depois de ter se transformado em um Oni. E a gente sabe que depois que você vira um demônio no universo de Kimetsu, você perde a sua humanidade por completo. Só que no caso do Akaza a gente percebe que não foi por completo essa perca de humanidade, justamente porque ele ainda tem esse código moral, de certa forma, de não devorar mulheres. Isso pode ser por conta do seu passado, mas isso a gente não vai entrar em tantos detalhes. Mas nesse e se de hoje a gente vai tratar de um cenário onde depois do Muzan transformar o Akaza em demônio, ele perderia por completo qualquer tipo de ética. Ou seja, não tem restrição, ele vai devorar tanto homens quanto mulheres. E obviamente a quantidade de poder que ele ganharia só pelo fato de não ter mais essa restrição e poder devorar também as mulheres aumentaria e muito. Seria um aumento de poder imenso, galera. E a partir disso é óbvio que as mudanças na história já começariam a acontecer. Primeiro de tudo, é impossível não comentar sobre uma possível batalha de sangue entre Doma e Akaza, porque nesse caso o Akaza seria uma versão muito mais poderosa do que a gente viu na história original. Imagina ver essa disputa de poder finalmente do Akaza alcançando o posto de Lua Superior 2. Seria da hora, né? Não dá nem pra imaginar o quão mais poderosa seria essa versão. Seria sacanagem. Tranquilamente com esse aumento de poder ele poderia não só bater de frente com o Doma, como até superar ele, ficando somente abaixo do Kokushibo, Lua Superior 1. Seguindo com os eventos da história com o Akaza como Lua Superior 3 ou 2, como vocês preferirem, ele seria novamente enviado pro trem infinito. E a história aqui mudaria por completo. Quando a gente lembra da luta do Akaza contra o Rengoku no trem, a gente sabe que ele não estava usando 100% do seu poder. Ele estava de certa forma brincando com o Rengoku. Mas isso na história original, galera. Nessa versão do Akaza não teria ética, não teria nada de brincadeira, seria ir pra cima com tudo. A gente estaria falando de uma versão do Akaza que não agiria da mesma forma que ele agiu antes contra o Rengoku. Essa história de respeitar o adversário, falar que ele é incrível, querer transformar em Oni, nada disso. Aqui o Akaza iria com 100% de poder pra cima, ou melhor, 200%, porque ele tá imensamente mais forte. E como o próprio Doma já deixou claro, a carne das mulheres ela é mais nutritiva pros demônios, ela é mais rica em nutrientes. É mais ou menos como se você devorar mulheres te causaria mais aumento de poder do que comparado se você só devorasse homens. Isso de acordo com os próprios demônios. Nessa luta contra o Hashira das Chamas, o Akaza ganharia com uma facilidade, ó, extrema. Se já poderia ter sido fácil no original se ele não estivesse brincando, aqui não teria nem graça. Seria rápido, letal e sem brincadeira. Não existiria a menor possibilidade do Rengoku tentar ganhar essa luta ou até mesmo enrolar ele até o nascer do sol. O nível de velocidade, de poder e força que a gente veria nesse Akaza seria surreal. Mesmo que a gente tivesse uma leve alteração nessa luta do Tanjiro, talvez tentar ajudar o Rengoku não mudaria em nada, pois o Tanjiro estava machucado no comecinho dessa luta e ele também nem tinha dominado a Hinokami Kagura ainda. A gente tá falando de uma batalha que antes, na versão original, já era praticamente impossível. Enfrentar um Lua Superior 3 no começo da história não dá, cara. Agora então, nessa versão onde o Akaza é extremamente mais forte, a vitória seria dos Onis com toda certeza. E a morte do Rengoku então aconteceria da mesma forma que aconteceu antes, com ele virando uma rosquinha completa, o braço do Akaza atravessando a barriga dele. E assim, mais uma vez a gente veria o Tanjiro completamente horrorizado com a situação e entrando em pânico. E com o Rengoku morto rapidamente dessa vez, nada de nascer do sol chegando, sobraria tempo tranquilamente pro Akaza dar cabo tanto do Tanjiro quanto do Inosuke. Seria basicamente 100% de chances de morte pro grupo inteiro. Eu diria que é uma situação verdadeiramente desesperadora. E essa gigantesca consequência da morte de todos ali em questão causaria um efeito dominó absurdo na história de Kimetsu. E assim, eu sei que vai ter gente que vai comentar, pô, Seth, mas e se o Tanjiro tivesse sim o domínio da Hinokami Kagura e com a ajuda do Inosuke tivesse tentado segurar o Akaza até o nascer do sol? E aí vocês vão falar do momento que o Tanjiro lutou de igual para igual contra Daki, porque ele já tinha um domínio maior da Hinokami e até conseguiu decapitar o Gyutaro, por exemplo. Bom, na verdade esses exemplos não servem de
nada. Porque na situação do distrito a gente tá falando de 3 caçadores mais um Hashira lutando contra 2 Onis, que precisam ser mortos ao mesmo tempo, e que claro já estavam mais fortes. Mas aqui a gente tá falando de 2 caçadores sozinhos, que não são tão fortes ainda, contra simplesmente o Lua Superior 3 sem restrições, devorando tanto homens quanto mulheres, com um poder muito maior do que sua versão original. Mesmo se eles tentassem se defender dos ataques violentos desse Akaza, não resultaria em nada além da morte dos 2. E digo mais, o primeiro que morreria provavelmente seria o Tangerina, que acabaria entrando num estado de choque ali, de pânico completo com a situação, principalmente por conta da morte do Rengoku, e logo em seguida do Inosuke. E mesmo que o Zenitsu e a Nezuko chegassem pra tentar ajudar, sei lá, num 4v1 contra o Akaza, não dá. Esse Akaza, não dá. Mesmo o outro não daria. Seria a morte na certa. E digo mais, talvez quando o Akaza batesse os olhos na Nezuko e percebesse que é um Oni que saiu do controle do Muzan, ele ficasse mais pistola ainda e mais violento, porque como eu disse, esse Akaza não tem restrições. Ele ia matar ela de uma forma extremamente cruel, provavelmente. E obviamente, seguindo a história, depois de matar todo mundo com a maior tranquilidade do mundo, ele teria que reportar tudo isso pro mestre Muzan. A famosa entrega de relatório, né? Que dessa vez até que seria bem satisfatória pro Muzan. Mas o que a morte do Tanjiro e seus amigos e do Rengoku traria de impacto direto pra história? Primeiro que o arco seguinte do Distrito do Entretenimento seria completamente afetado, porque o Tengen Uzui, por exemplo, não levaria os meninos pro distrito pra se infiltrar e buscar pelas esposas dele. Provavelmente ele acabaria levando a Aoi no lugar deles mesmo e cara, coitada da Aoi, ia morrer mais rápido que tudo. E claro que não seria só a Aoi que iria de base, as esposas do Uzui, as 3, juntamente com o Uzui, todos morreriam. E isso levaria a mais uma vitória dos demônios, no caso Daki e Gyutaro, Lua Superior e 6. Sem o quarteto principal não existe a menor chance de possibilidade de vitória nesse cenário. E eu não preciso nem dizer o óbvio, com 2 Hashiras mortos já nesse momento da história, o protagonista e os seus amigos, imagina as consequências que isso traria para a corporação de caçadores. Se a gente for avançar mais ainda a história a partir desse momento, a gente estaria falando talvez de um novo combate entre Gyuto Tomioka e Akaza. Só que diferente do original, aqui a situação terminaria de forma bem diferente. Dessa vez a gente não teria o Tanjiro lutando junto com o Tomioka contra o Akaza. Coitado do nosso Peaky Blinder, ele teria que enfrentar sozinho um Lua Superior 3 nunca antes visto, com um nível de poder surreal. Mesmo que ele conseguisse lutar algum tempo contra o Akaza, o nível de poder do Hashira não seria o suficiente. Basicamente ele teria um fim igual ao do Rengoku e também se transformaria no segundo rosquinha da história de Kimetsu. E aí algum de vocês vai me perguntar nos comentários: mas Seth, não tem como derrotar esse Akaza nessa versão super poderosa? Olha, até tem, se de alguma forma todos os Hashiras conseguissem se juntar pra enfrentar juntos o Akaza. Tipo, sei lá, uns 5, 6 Hashiras contra ele. Só que a chance disso acontecer seria minúscula, porque eles sempre se separam, principalmente no Castelo Infinito. E a gente tem que lembrar que nessa linha do tempo, Daki e Gyutaro estão vivos pra participar do arco, assim como Hantengo e o Gyoko, que também estão vivos. E obviamente o Kokushibo, que tranquilamente iria um por um matando cada um dos Hashiras, porque basicamente nenhum deles tem a capacidade de poder para conseguir enfrentar um Lua Superior 1. E quando eu digo capacidade de poder, eu tô me referindo à marca do caçador, que por conta da morte prematura do Tangerina, eles não teriam acesso a esse poder, galera. Nenhum dos Hashiras que a gente tanto gosta despertaria a marca do caçador, porque pra você que não sabe, eles precisariam passar um tempo com o Tanjiro depois dele despertar a sua marca, que na história original só aconteceu lá na batalha contra o Gyutaro, onde ele precisou despertar a marca para decapitar ele. E além disso tudo, os Hashiras também precisariam passar por um momento de risco de vida, além de ter passado um tempo com o Tanjiro, o que levaria à triste morte de cada um dos Hashiras que a gente tanto gosta. A partir de todos esses eventos trágicos, isso levaria a gente a uma linha do tempo de total escuridão dos demônios, claro, sendo liderados por ninguém menos que Muzan Kibutsuji. Os caras simplesmente teriam eliminado todos os caçadores disponíveis e os Hashiras também. E aí você aí que tá assistindo me pergunta, então isso significa que o Muzan venceria nessa linha do tempo, Seth? Não exatamente, porque nessa história também aconteceria do Muzan não conseguir devorar a Nezuko, que mais à frente conseguiria conquistar o Sol, a habilidade que a gente sabe que o Muzan tanto deseja para finalmente se tornar imortal. Então automaticamente o Muzan e os seus demônios entrariam numa guerra que duraria por anos e anos e anos, em busca de uma oportunidade para conseguir alcançar o seu objetivo, talvez com outro demônio que num futuro muito distante conseguiria a habilidade de conquistar o Sol. E a parte mais complicada aqui é que as consequências pro lado dos caçadores foram tão grandes que imagina o tempo que eles vão levar para se reestruturar
reestruturar e poder voltar a lutar. É o famoso ciclo sem fim. E aí, pessoal, o que vocês acharam das consequências desse e se o Akaza devorasse mulheres? Tem noção do tanto de coisa que mudou na história por conta de um detalhezinho que mudou? Deixem nos comentários a opinião de vocês, e se vocês tiverem outras sugestões de outras ideias e temas e teorias, eu posso fazer. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!